I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like. Eu vou ensinar um pouquinho hoje em relação ao robô para que vocês possam entender a maneira correta de você se comportar como expert e assim você conseguir ter um resultado que vai te satisfazer, tá? Antes de mais nada, você precisa entender que um robô, ele não é um sistema 100% automatizado, tá? Qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de nicho de negócio, qualquer lugar do mundo, nunca uma máquina vai ser 100% automatizada, ela vai facilitar o seu trabalho. Hoje você consegue ter, por exemplo, um torno CNC que, exemplo, se você fosse fazer na mão, essa peça demoraria, sei lá, 20 unidades e demoraria uma semana. O torno CNC faz 20 peças por hora. Ou seja, porém tem uma pessoa aqui, ó, com os braços cruzados, programou, conseguiu deixar tudo prontinho, o torno vai fazer o trabalho. Porém, alguns momentos, esse torno CNC, para quem não sabe o que é um torno CNC, é uma máquina que trabalha fazendo peças, né? Peças de aço, enfim. Em algum momento vai acabar a energia, em algum momento você vai precisar colocar um outro código de programação para esse torno fazer um outro tipo de peça. Em algum momento esse torno vai quebrar uma faquinha, você vai ter que trocar. Em algum momento você vai precisar engraxar, em algum momento você vai precisar pintar. Então o mercado financeiro é mais ou menos isso. Você não precisa se preocupar com o seu robô no dia a dia. Digamos que se você fosse operar no mercado financeiro na mão, você ia precisar, por exemplo, aí de, sei lá, 8, 10 horas do seu dia para ficar operando, tá? O robô, ele vai trabalhar essas 8, 10 horas por dia para você. Então ele vai facilitar o seu trabalho. Você precisa entender que ele é um facilitador, ele é um funcionário seu. Só que em alguns momentos você precisa intervir. Para você intervir, você precisa ter conhecimento. É mais ou menos assim. Você precisa ser um trader. Não quer dizer que você, sendo um trader, você precisa ficar 24 horas operando. Não. Deixa o robô trabalhando para você se você quiser. Porém, você tem que saber operar, você tem que entender de mercado. Porque no momento certo você precisa intervir e você saber o que fazer. Tá? Então, por exemplo, eu escutei um negócio um dia de um aluno nosso que é muito interessante. Ele falou assim, ele é músico, né? Ele falou assim, se eu deixar de estudar, eu deixo de ser músico. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Se você deixar de estudar, você deixa de ser trader. Eu estou no mercado financeiro desde 2012 e hoje eu aprendi um negócio. Isso aqui serve de exemplo porque vocês, que são os nossos alunos, passou por essa experiência. Para que vocês possam entender, nós estávamos com negociações aqui de compra no USDJPY. Então o mercado foi despencando, ok? O que aconteceu? O expert foi colocando ordens de buy, de compra, né? Vocês estão vendo algumas ordens de sell aqui, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Quando o mercado despencou, essa conta aqui ela estava com $2.000. O Dow Draw chegou a 1.200. Então o que eu fiz? Coloquei mais $2.000. A conta chegou a 4.000. Falei, pronto, agora sai de perigo. Ao invés de eu manter apenas em D1 ou em H4, esperar o preço voltar, como ele voltou, ele subiu, né? A gente precisava que o preço subisse. Eu fiz o que? Eu fui lá e coloquei em M5 novamente. Então, hoje pela manhã eu acordei e eu olhei as minhas negociações, eu vi que o preço ele tinha subido e passado já o take profit. E eu vi que eu estava com um monte de ordem já positiva, as minhas ordens de buy, de compra. Porém, como eu coloquei mais dinheiro na conta e a minha margem aumentou e eu coloquei em M5, o robô começou a abrir ordem de venda. Ele enxergou, o algoritmo enxergou que o preço ia subir e ia ter uma correção depois. Ou seja, eu fiquei com ordens de buy e eu fiquei com ordens de sell. E eu precisava, o intuito inicial era colocar dinheiro na conta e esperar a correção, o preço subir, né? O preço subiu.
E aí eu vi que eu tava com um monte de ordem de compra e eu tava com um monte de ordem de venda. O que eu fiz? Eu fui lá e encerrei todas as minhas ordens de compra. Coloquei um lucro no caixa de $146. E ficou apenas minhas ordens de venda agora. Consegue ver junto comigo. Somente ordens de venda. Tá vendo? Ou seja, o preço subiu, conforme a gente queria. Aguardar ele fazer a correção agora. Então, o que aconteceu aqui? Qual foi o erro cometido? Mas que deu certo. Você vai entender agora. O que era correto a se fazer? Eu estou no mercado há diversos anos e hoje foi mais um aprendizado, né? Então estou compartilhando com vocês. Eu estava com $2.000. Eu tenho um robô ali com capital parecido com o de vocês. Eu estava com um robô com $2.000, ok? O meu drawdown chegou a 1.200. Então eu poderia colocar os 50%, $3.000, né? Colocava mais $1.000. O que eu fiz? Eu dobrei o capital, foi para 4. Então eu tinha feito todo o processo já, eu tinha colocado em Pipstep já, tinha feito a segunda alteração de Pipstep, tinha feito a terceira alteração de Pipstep e eu já tinha colocado em H4. Segurei a minha margem, tudo bem? Ok. Na hora que eu coloquei o dinheiro, era só para proteger minha margem. Então era só eu esperar o preço subir, porque minhas ordens eram de compra. Ok? Beleza. O robô tinha subido, tinha encerrado todas as negociações hoje. Só que eu acordei pela manhã e olhei, como eu tinha colocado dinheiro, eu voltei o robô para M5. Então, conforme o preço foi subindo, ele foi colocando posições de venda. Então, quando o preço chegou lá em cima, ele tinha ultrapassado o meu take profit já bastante. Porém, o robô estava negativo. O robô ele não fecha no negativo, por isso que ele não fechou. Eu olhei aquilo e falei, bom, ele está no negativo, mesmo depois de ter passado o take profit. Fui olhar o que aconteceu. Eu falei, pô, essas ordens de compra já era para ter encerrado. Fui lá, encerrei na mão, pronto, coloquei o lucro no caixa e agora esperar as ordens de venda, esperar o preço corrigir para fechar as negociações. Então, põe uma coisa na sua cabeça, o mercado ele é muito variável. Tá? Então, quando você faz algum tipo de intervenção no robô, você tem que tomar as medidas corretas. Tá? E a medida correta é, quando o expert, ou seja, quando o mercado ele atinge certo nível, o seu drawdown ficou muito alto, o correto é só faça as medidas que a escola orientou. Muda o Pipstep, primeiro, segundo, terceiro Pipstep, quarta intervenção, mudar o time frame, quinta intervenção, colocar um capital se necessário. Ok? Não tem que fazer mais nada. Espera, na hora que o preço voltar, você viu que o preço já voltou, aí sim você volta para M5, o robô vai encerrar tudo. Não comete o erro que eu cometi, não coloca mais dinheiro na conta e liga o robô de novo em M5, volta para M5 não, porque vai acontecer isso daí. Tá bom? Então é um aprendizado aí para vocês, eu achei bacana compartilhar e tenho certeza que vai ajudar muito aí no seu dia a dia. O que não fazer? Se eu estivesse nessa conta com $3.000, ou seja, com os 50% já de recomendação, você pode buscar 5% de $2.000, ok? Porém, a escola mais indica, de acordo com os documentos, você ter pelo menos 50% a mais. Ou seja, se eu estivesse com $3.000, já seria 50% a mais de $2.000. O meu drawdown chegou a 1.200, 40%. Ainda assim estava tranquilo. Era só esperar o preço voltar, não precisava nem ter chegado na última etapa, que é colocar dinheiro, se precisar, na conta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica e tenho certeza que na próxima aula a gente vai aprender muito mais. Combinado? Aquele abração para todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!